No, 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 no! Olá senhores, bem-vindo ao canal. E quem não se lembra da grande Valentina que participava do programa do Ratinho nos velhos tempos? Eu acho que possivelmente muita gente não se lembra mais, né? Porque faz tempo que ela não aparece na TV. A última notícia que tivemos foi que ela estava ligeiramente acima do peso, mas parece que não há motivos para preocupação porque ela já voltou a emagrecer. Chupa Brasil. E eu fico muito feliz por ela, até por uma questão de saúde, e a Valentina também parecia que era gente boa. A participação que ela tinha no programa do Ratinho consistia basicamente em ela fazendo alguns gracejos e também aparecendo de roupa curta, que é um clássico. E pelo que eu me lembro também, o personagem que ela interpretava na época era fazendo um papel de uma pessoa que falava italiano e tinha baixíssimas capacidades cognitivas. Depois disso, a Valentina resolveu sair do programa do Ratinho para fazer o que toda subcelebridade de respeito faz aqui no Bostil, que é participar do programa A Fazenda. E será que o programa ajudou a alavancar a carreira da Valentina ou mais ou menos? Bom, parece que mais ou menos, né? Até porque eu mesmo nunca mais tinha ouvido falar dela, até que eu vi essa fatídica entrevista que ela deu num podcast. E nesse programa em questão teve duas participações dela que me chamaram bastante atenção. A primeira foi ela retribuindo um elogio que um colega de trabalho dela lá do Ratinho estava fazendo, falando que a Valentina era uma pessoa muito querida, que ele queria o bem dela, e pra minha surpresa a Valentina respondeu esse cara com poucas ideias. Eu acho que não precisava, mas tudo bem, né? Ninguém mandou também o cara querer ficar elogiando uma pessoa que ele nem tem intimidade. E outra fala que me chamou bastante atenção foi da Valentina relembrando dos velhos tempos, quando ela posou na revista Playboy, e ela, para falar da experiência que ela teve nessa época, resolveu atacar gratuitamente uma outra senhora que também posou na Playboy, que era a Hortência. Braço de merendeira. Segundo a Valentina, se até a Hortência conseguiu ficar bonita nas fotos, ela também conseguia. Mas a pergunta aqui fica é a seguinte: quem disse que a Hortência ficou bonita nas fotos? Talvez nunca saberemos. E eu fui curioso, dei uma pesquisada aqui na internet para ver se realmente a Hortência na época tinha ficado bonita nas fotos. E analisando as imagens, eu prefiro nem falar nada. É uma pessoa maravilhosa, sempre gata. Eu amo essa guria e faz uma falta danada. Valentina, você sabe que você mora no meu coração. Minha casa tá de portas abertas para receber você. Eu te amo. Eita, como a falsidade rola nesse meio da percebi televisão. que você ficou bem feliz com essa ligação. O que aconteceu? Gente, quando eu pedi demissão, eu saí todo mundo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Beleza. Daí quando eu fiquei gorda deste tamanho, perguntou assim, uma pessoa dele me ligou e falou assim, ai, você tá bem? Você precisa de alguma coisa? Sabe quando ele veio me ligar depois de 2 anos que eu mostrei que eu tava gorda, meu Instagram fez assim, ai, vale, eu te amo tanto. Falei, amiga, é o seguinte, não sou sua amiga, não gosto de você, tô te bloqueando, papapá. Chorou, falei, não sou sua amiga. Pá. Pro Santos, isso. Pro Santos. E querem saber quem foi o único que me ligou? Quem? Marquito. O Marquito. Não é que o beijo dele é inesquecível. Grande Marquito. Quando a Valentina saiu da Fazenda, ela foi duramente criticada pelo comportamento dela lá, eu lembro. Talvez ela esperasse que todo mundo que trabalhou com ela na época do Ratinho ficasse mandando mensagem, mandando um força guerreira, mas a vida continua. Talvez o pessoal até desejou um força guerreira pra ela, mas foi só em pensamento. Mas ela não gostou nada disso. Como assim que só foram resolver mandar mensagem pra ela depois de 2 anos, quando ela apareceu ligeiramente acima do peso? Não, senhor. Talvez ela pense que o Santos só mandou mensagem pra ela porque ela voltou a ficar falada naquele período, ele queria aproveitar o hype. Mas a pergunta que fica é a seguinte: será que precisava esculhambar o cara desse jeito? De repente o cara não tinha interesse nenhum e só queria ser simpático com ela. Mas a gente não sabe como que era a convivência, né, senhores? Então eu, como não tô por dentro desse assunto, não tenho muita opinião pra dar a respeito disso, mas fica aí a dura lição. Talvez o Santos, nessa ocasião, pensou que o máximo que ela poderia fazer é dizer não, que ela não queria contato com ele, mas muito pelo contrário. Ela falou que não é amiga dele, que era pra parar de ligar e que era pra ele se lascar e parar de encher o saco. Ela chegou inclusive a dizer que o cara foi às lágrimas. Eu não sei se isso é literalmente ou se é só uma expressão aí que ela tá usando, mas de qualquer forma, isso que aconteceu com a Valentina serve pra gente aprender que se você teve contato com uma pessoa, mas já faz tempo que não entra em contato com ela, é melhor deixar assim mesmo. De repente o cara tava bem intencionado e só queria mandar uma mensagem positiva pra ela, porque ela pareceu muito diferente dos velhos tempos. Eu cheguei a pensar na época que ela tava até passando por algum problema tipo depressão ou coisa parecida, mas ela mesma falou que não era nada disso.
disso. Ela teve uma mudança física porque exagerou no sorvete mesmo. Mas de qualquer forma, o Santos não tem nada a ver com isso e parece que quem realmente se preocupou com ela esse tempo todo foi o Marquito. Uma das bocas mais murchas da TV brasileira. Legal, né? Pelo menos um colega de trabalho da Valentina realmente se importou com ela e é isso que importa. Tanto mais porcentagem de venda, eu falei. Sim! Meu. Perfeito, lógico. Deu pra ficar rica? Então, mas olha, tem uma cagadinha ali no meio. Opa. Eu tinha entrado pro elenco da novela Carrossel. Tudo a E eu ver. tava gravando, eu era mãe de um dos meninos do Daniel. Oi. Só que ao mesmo eu não falei nada, só que ao mesmo tempo que eu estava gravando, eu estava tirando foto pelada. E era a primeira novela infantil do SBT. Sim. Minha personagem morreu. Do nada. Mas ficou rica. Obrigada. Foi um bom dinheiro? Escolhas, Foi um Na bom época dinheiro. era, né? Na época era. agora Eu peguei uma época boa de Agora dinheiro. qualquer um pode ficar pelado de Não, graça daí depois até. foi como veio a internet, comecei a entrar na internet, começou. Eu peguei, graças a Deus, uma época boa. É verdade. Eu só fui simplesmente pelo dinheiro, mas daí. E eu não vi uma foto, acreditar que eu pensei, se deixar a Hortência bonita, eu vou ficar bonita. Mas foi a história, homem. Que eu pensei, se deixar a Hortência bonita, eu vou ficar bonita. Eu posso até ser feia, mas tenho os pés formosos. Não precisa. Ai, eu, Hortência, desculpa, meu amor, você é bonita. eu vi as fotos. Ficou muito bonita, viu? Você não gosta de elogio, mas ficou muito bonita as Pode fotos. meter pra mim, não tô nem aí. Tá aí a Valentina falando que graças a Deus ela conseguiu ganhar bastante dinheiro quando posou pra Playboy. Isso foi no ano de 2012 e é muito cristão da parte dela. Glória a Deus, né? Ainda bem que deu bastante dinheiro. Mas eu não entendi essa comparação que ela fez de si mesma com a Playboy da grande rainha Hortência. Claro que pra poder fazer esse vídeo e falar as minhas impressões sobre a Playboy de cada uma dessas guerreiras, tive que ver as imagens, né, senhores? Até porque tá de graça aí na internet. E a da Valentina, que é mais recente, 2012, realmente tá bem bacana as fotos. Ela tava no auge naquele período da vida dela. Eu acho que tava um pouquinho miguelado, mas isso é normal da Playboy. Tem muita foto dela de roupa, mas ela tá bem elegante, bigodinho, tudo bem. Eu diria que a Playboy dela não é das melhores, não se compara, por exemplo, com a da Sheila Mello, nem com a da Feiticeira e muito menos com a da Débora Seco. Mas não tá nada mal. Ela falou aí que depois não olhou as fotos, eu não sei o motivo, mas eu diria que não há motivos para preocupação, não tem nada muito escancarado lá, até porque esse não era o padrão das fotos da Playboy. E depois disso eu fui analisar as fotos da grande rainha Hortência, que posou para a revista no longínquo ano de 1988. E naquele tempo a moda era completamente diferente. Não tem cabimento a Valentina comparar as fotos dela com a da Hortência, sendo que as duas edições têm 24 anos de diferença. E analisando aqui as fotos da Hortência, tá bem mais miguelado que o da Valentina. Praticamente todas as fotos ela tá com alguma peça de roupa e aí não vale. Eu sou da seguinte opinião, ou é no pelo ou é nada. A pessoa já não ganhava um bom dinheiro pra fazer isso? E essas revistas na época não eram extremamente caras? E pra guardar essas revistas também era uma dor de cabeça? Eu mesmo já tive esse problema. Eu tinha uma Playboy da Débora Seco que eu desconfio até hoje que mamãe sumiu com ela. E se vocês forem procurar na internet, hoje em dia essas revistas valorizaram bastante, valem mais do que barras de ouro. Já era caro na época. Hoje em dia é como se fosse item de colecionador. E se mamãe não tivesse jogado minha revista da Débora Seco fora naquele tempo, hoje minha vida poderia ser bem melhor. E pra mim a principal diferença das fotos da Valentina para as fotos da Hortência é a questão do corte de cabelo. E os senhores sabem de que cabelo eu tô falando, né? Como na época que Hortência posou pra Playboy, o que tava na moda era aquela tufa de cabelo na região da barbela, você não consegue ver absolutamente nada. É só os bicos cor de chocolate e olha lá. Isso pra mim é um tapa na cara da sociedade. Ninguém compra revista pra ver pelo. Muito pelo contrário, o pessoal quer ver a cor, quer ver o formato. E eu acho que as madames já faziam isso naquela época estrategicamente, pra esconder o que interessa. Mas claro que eu não vou ficar falando muito sobre isso, pra não ser deselegante. Eu não sei se a Hortência tem orgulho dessas fotos hoje em dia. Eu sei que pra Valentina não há motivos pra preocupação. Ela colocou até Deus na jogada e falou que ganhou bastante dinheiro. E da mesma forma que a Valentina tava no auge da sua aparência naquele tempo, no ano de 2012, a Hortência também. E no caso da Hortência, eu não sei se em 88 ela era considerada a deusa da beleza absoluta, mas eu diria que não tá tão ruim assim. Eu acho que a Valentina não foi muito feliz aí na fala dela. Talvez ela não tava com a intenção de menosprezar a Hortência, mas eu acho que foi meio desnecessário. Não precisa desmerecer o chumaço da Hortência, a tufa de cabelo da nossa eterna rainha. Calma aí, poxa. Claro que, como eu falei, a Playboy da Valentina não é nada
nada mal, bigodinho, apesar das fotos migueladas, mas pelo menos não é escondendo a barbela e na minha opinião nem se compara com o chumaço da Hortência, mas na minha opinião são duas pessoas de valor que merecem ser respeitadas e as duas devem ser gente boa e o importante para quem tem alguma dúvida é que as fotos estão de graça aí na internet para todo mundo ver e é isso que importa, né, senhores? Viva a democracia! Naquele tempo somente os abastados conseguiam ver as fotos dessas duas senhoras e hoje em dia muito pelo contrário, qualquer abestado consegue ver. Eu acho que tanto o bigodinho da Valentina quanto a pelugem da eterna rainha Hortência tem o seu valor. Eu acho que você tem que analisar as coisas com a visão que as pessoas tinham naquele tempo. Como eu falei, o chumaço tava em alta naquele momento. Eu, como falei, sou mais adepto do bigodinho, mas tudo isso é uma questão de gosto e não há motivos para preocupação. Até porque, como diz professor Chapeleta, se não tiver outra coisa, vai com chumaço e tudo. Mas claro que tudo que eu tô falando aqui é uma grande brincadeira e de certa forma até uma homenagem a essas madames. A nossa grande rainha Hortência é o orgulho do esporte bostileiro, medalha olímpica e tudo mais, e a Valentina tem as qualidades dela também. E a minha sugestão é que se as duas têm algum tipo de desavença para resolver, então que elas realizem uma luta no gel e que vença melhor. E dito isso, eu gostaria de saber a sua opinião sobre esse assunto. Deixa aí nos comentários, claro, mantendo respeito às pessoas citadas no vídeo, e caso você tenha gostado, não esqueça de dar um like, se inscrever no canal, ativar a sinetinha das notificações, que é muito importante, e caso seja do seu interesse, considere um dia juntar-se a Prochaska Masters Little Pistol, deusa rara dos anos 80, que deixava o chumaço de pelo para esconder a barbela desbeiçado bolivariano emocionalmente do Santos, no nosso clube de membros, para ter acesso a vídeos exclusivos por apenas R$ 2,99. Conheça também o nosso grupo do Face, que chama Hackeando a Matrix, e caso você não tenha assistido algum desses vídeos que tá aparecendo aí na tela, eu recomendo você assistir a eles. E muito obrigado por ter chegado até o final. Valeu!